Mulherada, vamos para uma aulinha? Hoje eu quero falar de um tema que eu amo e eu acho assim extremamente necessário. É necessário falar sobre esse tema. Muitos pacientes não entendem, né, da onde surge aí as alterações e hoje a gente vai falar de predominância estrogênica. Vocês já ouviram falar sobre predominância estrogênica? É um tema que eu amo e está diretamente relacionada aí com as principais causas de infertilidade, né? Então, a gente pega aí, né, os pacientes com diversas alterações aí de infertilidade, e quando a gente vai ver, tá tudo relacionado com o estrogênio, né? Tá tudo ali dentro do mesmo balaio. Então, quando a gente está falando, ó, de mioma, estamos falando de predominância estrogênica, de endometriose, de pólipos, de SOP, síndrome do ovário policístico, de cistos, de adenomiose, tudo isso tem correlação direta com predominância estrogênica. Então, quando a gente vai falar de infertilidade, a gente está falando diretamente de predominância estrogênica. E quando os pacientes me perguntam, Bia, qual é a diferença do tratamento? Vamos fazer uma analogia? Quando você vai ao médico, se você tem endometriose, qual que é o tratamento que ele sugere? Anticoncepcional. Se você tem SOP, qual que é o tratamento sugerido pelo médico? Tradicional, tá, gente? O médico convencional lá, anticoncepcional. Se você tem adenomiose, mioma, qual é o tratamento sugerido pelo médico? Anticoncepcional. E por que que todos sugerem o mesmo tratamento? Porque a base, a origem das doenças está no processo estrogênico, no estradiol, né? Então não tem como a gente ter um processo diferente se a base, né, do tratamento é o mesmo, né? Quando você vai lá no médico tradicional, né, o tratamento tradicional, qual que é, gente? Quem já foi no médico sabe. Você vai lá e ele fala o quê? Ah, não dá para ficar sem o anticoncepcional, né? Não tem como você não tomar o anticoncepcional, porque você não consegue controlar, né, os problemas, né, as consequências desse excesso de estrogênio. Então você toma o anticoncepcional, ó, pum, gera um baita bloqueio lá na sua fase hormonal, né? E como consequência, você paralisa ali parcialmente a formação desse tipo de desenvolvimento aí de tecidos e massas espalhados nesse sistema reprodutor feminino, né? Então, quando a gente está falando de infertilidade por alguma dessas alterações, a gente está falando de alterações no estrogênio, tá? E o nosso estrogênio aí, né, mais comum, né, que todas vocês vão saber qual é o estradiol, né? Então, o estradiol é o nosso aí E2, né, que é um tipo de estrogênio, né? A gente tem outros tipos de estrogênios, né? A gente não tem só estradiol. A gente tem aí E2, E1, E3, E4, então a gente tem quatro tipos aí de estradiol, mas o que a gente dosa, né, o que a gente está acostumado é o estradiol. Então, se a gente está falando de infertilidade e de doenças relacionadas à infertilidade, a gente está falando aí de predominância estrogênica. E daí a gente tem que vir um dia só para falar aí, né, do tratamento in natura, né, de como a gente cuida, né, dessa paciente. Mas o primeiro passo, gente, é passar por o processo de detoxificação, né?
esse excesso de estradiol, ele precisa de uma eliminação hepática, tá? Então, o excesso de estradiol, a gente elimina no fígado. Olha só que legal. Então, quando a gente está falando aí, né, de um fígado bom, de um fígado funcionante, né, de um fígado que tem sua função aí 100%, a gente está falando de um fígado que tem capacidade aí de retirar esse excesso de estradiol da circulação, né? Porque o estradiol, para ele ser eliminado, ele precisa, né, ser eliminado pelo fígado. Então, a gente precisa de um fígado funcionante, né? A gente só elimina excesso de estradiol por metabolismo hepático, né? E é por isso que a gente fala tanto de processos, né, de detox, né? De detox, porque hoje a cada vez a gente tem é, mais dificuldade aí de manter o fígado saudável, né? Os hábitos, né? Os hábitos prejudicam a nossa função hepática, nossa saúde hepática, né? Então a gente precisa passar aí por um processo de detoxificação, né, para auxiliar aí, né, esse caminho, né, auxiliar o nosso corpo funcionar aí da forma correta, tá? Então, esse é o primeiro passo para quem tem tudo isso, né? Para quem tem mioma, para quem tem endometriose, para quem tem pólipo, para quem tem, para quem tem SOLP, para quem tem cisto, para quem tem adenomiose, tudo começa lá na predominância estrogênica. E daí, mulherada, quando a gente fala de cuidados aí com essas doenças, né? Quando a gente vai falar lá de fertilidade, que a gente vai falar de controle disso para conseguir uma gestação natural, você concorda que o tratamento convencional não funciona? Porque se eu estou tomando anticoncepcional, automaticamente eu não vou engravidar? Eu vou ter que retirar esse anticoncepcional para conseguir engravidar? E para isso eu preciso controlar de uma outra forma esse excesso que eu tenho de estradiol, eu preciso arrumar aonde está ali, né, o meu desequilíbrio para conseguir chegar no resultado que eu quero, para eu conseguir fazer a retirada desse medicamento? Faz sentido na cabeça de vocês isso? Né? Porque parece muito simples, mas quando a gente não entende da onde vem a origem da doença, tudo fica muito bagunçado, né? Então, para conseguir engravidar, eu preciso estar sem anticoncepcional. Se eu retiro o anticoncepcional, automaticamente eu crio predominância estrogênica, né? E eu tenho aí fatores, né? Coisas que geram aí predominância estrogênica, né? Então, deles a gente já conversou. Hábito, né? Hábito. O que que é o hábito, né? Consumo de ultraprocessados, né? Quem aí hoje não consome ultraprocessados, né? Embutidos, excesso de açúcar. É difícil hoje em dia a gente não pegar um paciente que não tenha esse tipo de hábito, tá? Que não tenha esse tipo de hábito, consumo excessivo de açúcar, de ultraprocessados, de álcool, né? Que é a bebida alcoólica. Então, assim, a gente tem aí a cada vez mais hábitos que estão diretamente relacionados. E daí a gente tem o quê, ó? Contaminantes ambientais, né? Que estão ali no nosso ambiente, né? Então, assim, a gente tem nanoplástico, né? Então, quando a gente fala aí de plástico, a gente está falando de aumento de predominância estrogênica.
Quando a gente está falando aí de metais, a gente está falando de predominância estrogênica. Quando a gente está falando de poluição e agrotóxicos, estamos falando diretamente de predominância estrogênica. Quantos pontos, né, a gente tem no nosso dia a dia que interferem aí para que a gente gere essa predominância estrogênica, para que a gente desenvolva esse tipo de doença relacionada com infertilidade, né? Hoje em dia, é praticamente impossível você não ter hábitos, né, que intensifiquem isso e contato, né, com os contaminantes ambientais. E daí, outra coisa, sono, né? A falta do descanso, que faz o quê? Reparação celular, né? Você repara as células, é no sono que a gente regenera as nossas células, que a gente cuida dos processos que mutaram ali e deram errado ao longo do dia. Hoje em dia a gente não tem um sono de qualidade, hoje em dia a gente não tem um descanso de qualidade, hoje em dia a gente vive, ó, nos 24 horas. É tanta coisa para acontecer, ó. É aqui, é o celular o tempo todo, é estar logado o tempo todo, é estar conectado o tempo todo, é estar resolvendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, é a falta do descanso, é a falta do sono de qualidade, né? É a falta da reparação celular, da regeneração celular. Ó, tudo isso, ó, dando lá predominância estrogênica, excesso de estradiol circulante, e isso gera mioma, endometriose, pólipo, cisto, adenomiose. E assim, ó, a gente vai num ciclo viciante, né? A gente vai, ó, num processo um a um ali o tempo todo, né? Causando sempre alterações. Então, quando a gente fala de predominância estrogênica, a gente está falando diretamente de infertilidade, a gente está falando diretamente de melhora de qualidade de vida, né? A gente está falando aí não somente de alimentação, mas de uma melhora hepática, né? De ajudar o seu fígado a fazer esse processo, porque você já está em desequilíbrio. É isso que o paciente precisa entender, você como paciente precisa entender. Foram aí 20, 30 anos causando desequilíbrios no corpo. Não vai ser em 5, 10 dias que a gente vai reestruturar tudo isso, que a gente vai reformular tudo isso. A gente precisa de calma, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de auxiliar o nosso corpo a retomar as funções que ele tem total capacidade de fazer, mas isso leva tempo, porque você passou 20 anos em agressão, né? A gente passou 20 anos aí consumindo excesso de açúcar, consumindo ultraprocessados, dormindo mal, sem fazer atividade física, predominância estrogênica reduz, ó, oxigenação, faz vasoconstrição. Atividade física é essencial para a gente fazer vasodilatação, melhorar a oxigenação, ativar saúde hepática. Então, é tudo uma conexão, né? Tá tudo conectado, tá tudo interligado. A gente não precisa, né, fazer aí coisas loucas, né? A gente precisa retomar os bons hábitos, tá? Então, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, né? Uma breve explicação sobre predominância estrogênica, sobre como a nossa saúde está diretamente relacionada e sobre como a predominância estrogênica está diretamente relacionada com infertilidade, tá? Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, porque não é tratar a endometriose, não é tratar a SOP, não é tratar o cisto, a gente não é tratamentos em pedaços, né? A gente não é pequenas partes. A gente precisa tratar a base, né? A gente precisa tratar o que está gerando esse tipo de consequência, né? Qual que é a base que gera o problema, né? Não é tratar lá a ponta do iceberg, é tratar o problema. Então, o que a gente mais vê hoje eu tenho endometriose, eu faço cirurgia para endometriose. Eu tenho mioma, eu vou lá e faço a cirurgia para o mioma. Eu tenho SOP, eu vou lá
isso é o tratamento, né? Para além do anticoncepcional aí, né? Que já é um ponto, né? Ainda a gente tem, né, os pontos cirúrgicos, né? Tem ainda a cirurgia, retira, né? Não tá bom, tira, né? Não tá bom, tira. Mas da onde que veio, né? Da onde que surgiu o problema? Será que a gente não consegue tratar a origem da onde veio? Será que se a gente não pensar aí num processo de detoxificação, de um processo de limpeza, é, de reestruturação estrogênica, né, de limpeza aí desse excesso de estrogênio, se a gente não pesar aí na base, nas mudanças de hábitos, ajustar a rotina para ter um sono de mais qualidade, organizar a alimentação para comer bem, para comer saudável, né? Mudar o ambiente. Será que isso, por si só, já não resgata a sua fertilidade? Será que a gente precisa a todo custo ir para anticoncepcional e cirurgia? A gente só tem essa opção? Eu concordo, é a opção mais fácil. Eu também concordo que é a opção mais fácil. Aqui a gente não está falando do que é mais simples, do que é mais fácil, tá? Sim, é mais fácil prescrever um anticoncepcional, é mais fácil ir para um centro cirúrgico para muitas pessoas, né? Do que realmente ter que se preocupar em ir fazer compras semanalmente no mercado, de ter que organizar a rotina para dormir mais cedo, de ter que abrir mão, às vezes, né, de assistir alguma coisa que gosta, de estar próximo de alguém que gosta para preservar ali parcialmente aquela rotina. Eu entendo, mas não quer dizer que é o caminho, que é o melhor caminho, tá? O caminho mais fácil não é o melhor caminho. E isso a gente está vendo a cada dia mais. Se fosse o caminho mais melhor, né? Se esse caminho fosse o melhor, a gente não estaria aí com tantos problemas de saúde, a gente não estaria com tantos casais inférteis, tá bom? Então, primeira aulinha aí, predominância estrogênica, já deixa aqui embaixo os comentários, tá bom? As dúvidas. E em breve teremos mais aulas aí para conversar sobre mais assuntos como esse, sobre infertilidade, sobre como a gente pode mudar os nossos hábitos e melhorar aí a nossa saúde e como consequência conseguir engravidar.